Ogum, pai da tecnologia, sua importância da tecnologia para poder defender o nosso povo de axé, como nós podemos fomentar e levar a palavra de orixá, a palavra de Ifá, bem, essa perspectiva toda da religião africanista para o mundo. E vamos abrir o nosso programa de hoje com a fala irretocável, a fala sempre irretocável do nosso maior, nosso abá, jornalista Márcio Beata. Tá com a bola, Mitinho? Sou eu. Boa noite, gente. Boa noite, Flávio. Boa noite, Ofange. Boa noite, Samizinha, Marcele. Pessoal aí que tá, como sempre, aí dando uma bola aí pra gente atrás. Queria começar. Quinta série. Quinta série. Eu acabei de falar e pensei. Quinta série, meu Deus. A quinta série não nos abandona, a gente tá jovem ainda. É verdade. Não abandona nunca. Queria começar agradecendo ao pessoal do gabinete do vereador Edson Santos, principalmente a figura da Juliana, assessora parlamentar, me agraciaram com uma moção de reconhecimento, né, aos serviços prestados à comunidade de axé nesses últimos anos. E, infelizmente, eu não pude ir participar da cerimônia, né, da entrega da moção, por dois motivos. Na semana passada eu não participei do podcast, eu estava com uma crise de coluna, eu estava medicado, eu estava sem conseguir me mexer. Durante a semana anterior ao podcast, eu estava fazendo um ebó, e na movimentação de realizar o ebó, eu travei a minha coluna. Então, durante o podcast, eu não tinha condições de estar participando ativamente. E aí os meus dois colegas, Flávio e Ofange, gentilmente me liberaram da participação na semana passada. E hoje eu teria que me deslocar da Pedra de Guaratiba até o centro da cidade do Rio de Janeiro, né, na Câmara de Vereadores, que é muito distante. É um trajeto que daqui da Pedra, dependendo do trânsito e do horário, leva 1h30, 2 horas. Seria extremamente cansativo para mim. E, além do mais, eu tenho um sério problema com data. Eu não me atinei que a data da entrega da moção era hoje, que bate com o podcast. Então, juntou as duas coisas, eu preferi não ir. E aí acabou que meu amigo, meu vizinho aqui de rua, babá Fábio Nogueira, recebeu a moção por mim, vai entregá-la. Meu afilhado, Ogama Calé, de Xangô, estava lá também participando e também vai receber por mim. Então, só tenho aí a agradecer ao gabinete esse reconhecimento, não só a minha figura, mas a figura de várias lideranças e personalidades religiosas da comunidade de matriz africana do Rio de Janeiro, com a minha querida amiga Flávia Pinto e outras ialorixás e babalorixás amigos, como estava lá, meu irmão, meu amigo de fé, Aderbal, né, companheiro de longa caminhada política e de militância e ativismo no campo aí da luta, né, contra a intolerância religiosa e outros temas mais. Acabou de chegar aqui o nosso convidado, Babá Marcelo Ifaiodê. Falou aí. Como vai, Babá? Tranquilo, Marcelo? Aboê. Seja muito bem-vindo. Dobra o couro, Marcelo chegou. Fé, Botumbá. Pela fé. Desculpe um atraso. Tranquilo, chegou na hora. Tranquilo. Um pequeno atraso por causa do trânsito aí. Marcelo hoje é o nosso entrevistado, vai falar dos projetos na área de comunicação que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos. E a gente começa explanando um pouco, né, sobre essa temática que escolhemos para hoje, que é Ogum como pai da tecnologia e como essa tecnologia vai se desenvolvendo ao longo do tempo até chegar às redes sociais, que hoje é um elemento que serve muito mais para nos atacar, mas é um elemento que a gente está aprendendo a usar para nos defender e contra-atacar também. Eu sou da opinião que em tempo de guerra só se defender não dá certo. A gente tem que começar a trocar chumbo. Então a gente tem que começar a atacar porque nós fomos criados uma concepção muito judaico-cristã, que é mais judaico-cristã do que a dos evangélicos que nos atacam, né? Daquela coisa de dar a face, né? Dar outro lado do rosto para eles bater, de ficar esperando a misericórdia divina, a justiça divina vai olhar por nós,
né, e vai castigar os maldosos que nos sacaneiam. Quando eu acho que se a gente tiver condições de dar uma sacaneada neles, é bom para nós. Deixa eu perguntar, vocês vieram de carro? Sim. Ficou aceso lá o carro. Tem alguém lá? Deve ser o transporte. É? Eu tô esperando. Então tudo bem, porque ele tá parado na porta piscando. Aham. Bom, eu não sou um especialista em Ogum, apesar de que, por muitos e muitos anos da minha vida, eu quis ser desse orixá. Aí diziam para mim, quando eu era de Xangô, eu dizia, pô, Xangô, eu trabalho com tecnologia desde garoto, sempre fui fascinado por informática, comunicação, então eu queria ser do Ogum, né? Ogum, aquela coisa braba, valente, guerreira, né? Mas, poxa, quando confirmou Ogum mesmo na minha vida, Xangô mesmo na minha vida, eu dei assim, Ogum meio de banda, né? E aí, quando eu me iniciei em Fá, um dos odus que eu tenho é o Ogum da Mege, né? O odu onde Ogum vem à terra, né? Então o Ogum aí presente na minha vida e com uma força total, né? Então é um santo da minha predileção, do meu bem-querer, da minha emoção religiosa, né? Quando vejo incorporado, vejo dançando no xirê. E é um santo de uma história muito bonita e um papel fundamental na vida do ser humano. Não é? Porque Ogum é sempre relacionado tanto à questão da guerra quanto à questão da força bruta. Né? Esquecem pouco desse lado, né, de Ogum como o grande elemento que propicia à humanidade, aos seres humanos, os saltos evolutivos. Verdade. Né? Ogum primeiro talhou a madeira para depois começar a trabalhar com o metal. Né? Então, Ogum é aquele que, sem ele, o homem não evolui. A humanidade ainda estaria nas cavernas, né? Estaríamos ainda nem sabendo construir os rudimentos mais básicos, as estruturas mais básicas. Né? Tá em Cameji, por exemplo, que o navio não tinha onde atracar. Marcelo e Cameji. Né? Iboruboia. Né? Na nossa tradição conta essa história, né? Isso. Que o barco não tinha onde atracar e o capitão pede ao Lofi, clama aos céus a ajuda, né, para que ele pudesse atracar o navio à deriva por muito tempo, e aí Iemonjá vem e pede a Ogum que construa o primeiro porto, né, o primeiro atracadouro. Então aí é o papel de Ogum também propiciando segurança, né, trazendo ao ser humano uma comodidade, um conforto, né, ou seja, da terra firme, né, da proteção. Então, o Ogum tem um papel muito grande, muito amplo, né, na vida da humanidade como um todo. E à medida em que a gente vai evoluindo como civilização, né, e a gente vai se apropriando dessas tecnologias todas que vamos gradativamente criando, mas muitas das vezes com saltos, tantas vezes às custas de muita dor e muito sofrimento, né? Vale lembrar que o micro-ondas e tantas outras tecnologias surgiram no período de guerra. Né? Então, quando teve que ocorrer a Segunda Guerra Mundial para que houvesse uma evolução tecnológica. Tudo bem que uns dizem que os ETs, né, caíram lá em Roswell e os americanos se apropriaram da tecnologia dos ETs, mas tudo bem, mas vamos lá, não dizem que Ogum veio à Terra num pedaço de rocha, num meteoro? Então, sendo Ogum, entre aspas, né, via de regra também um ET, né, nada mais justo que a gente se aproprie aí dessa tecnologia extraterrestre trazida por esse santo, por esse orixá, ou por esse alienígena, né? A gente nunca sabe. Mas, efetivamente, são esses saltos tecnológicos que a humanidade dá, né, que a humanidade se apropria e que faz com que a gente chegue nos tempos modernos, né, tendo as condições hoje de, com um único aparelho, né, interagir com outras nações, pessoas que estão do outro lado do mundo, né, pessoas que falam um idioma completamente diverso do nosso, e mesmo assim a gente consegue sim entender, né, e dar um sentido totalmente diverso, né, aquela famosa expressão dos anos 90, né, porque se falava muito da aldeia global, né? Então hoje, se nós vivemos realmente numa aldeia global, porque
Eu posso, com o meu aparelho de celular, eu posso acessar um sujeito que está no Japão e compartilha de um mesmo interesse que eu, por exemplo, por um determinado tema, e ele falando em japonês e eu em português, a gente vai trocar informação, vai trocar ideia e vai se desenvolver. Sim, pois é, exatamente. A tecnologia. Os aplicativos de tradução, né? Maravilhoso. Eu, quando comecei a desenvolver sites no final dos anos 90, eu trocava muito assim com desenvolvedores de fora, né? E a linguagem era só de programação, era só de código, né? Mas era realmente muito bom, porque a gente ainda não tinha esse recurso todo de tradução, mas eu mandava, olha, eu preciso dessa linha de código. E o sujeito lá entendia, porque o código era o mesmo. Ele mandava para mim já com a correção que eu precisava fazer. Então eu corrigia, mandava para ele e tal. E assim a gente trocava, e assim a gente desenvolvia. E aí eu quero encerrar, para passar para os meus colegas, dizendo o seguinte: é extremamente necessário que nós que somos líderes de comunidades religiosas, a gente aprenda a pensar a comunicação por um viés estratégico. Comunicação não é fazer o convite da festa do santo da mãe de santo. Isso não é comunicação, isso é divulgação. Comunicação, ela precisa ter um sentido estratégico. A comunicação, ela precisa dialogar com a comunidade, dialogar com o entorno. Muitas das vezes, uma casa de santo, ela está situada há 20, 30, 50 anos numa determinada localidade e ela nunca abriu as suas portas para a comunidade que está ali ao seu entorno. Que é o mais importante. Então, na verdade, toda vez que tem uma atividade grande dentro daquela casa, vem um monte de gente de fora para um monte de carro, acabou a atividade, as pessoas vão embora, e o vizinho mal sabe o que aconteceu, a não ser a zoeira que ele ouviu de barulho de atabaque. É importantíssimo que as casas estabeleçam uma relação de comunicação básica com a sua comunidade. É abrir o seu espaço, abrir para visitação, mostrar como funciona, mostrar que não se mata criancinha, mostrar que não se mata bicho à toa, mostrar o significado do que está plantado ali, das árvores que estão naquela casa, né, das ervas que estão ali, o significado dos toques, do assentamento dos orixás. Se você faz isso minimamente, aquela comunidade, aquele entorno, passa a conhecer a sua casa de uma outra maneira. A casa ela deixa de ser um referencial arquitetônico para virar um espaço assim, opa, não, aquele pessoal ali eu conheço. O pessoal ali, eles fazem isso. Pessoal, gente boa, tem umas atividades maneiras, fazem coisas para as crianças, coisas para os velhos, coisa para as mulheres e tal. E aí você vai conquistando. No momento em que houver um ataque àquela comunidade religiosa, ou especificamente aquela casa, aquela comunidade ali da vizinhança, do entorno, vai ser a primeira a reagir. Vai ser a primeira linha de defesa, porque você já conquistou. Então, se você começa pensando nesse aspecto micro, né, da comunidade em volta, você começa também a pensar no aspecto macro, que é o uso das redes, né, como muita gente já vem usando, muito bem usado, por sinal, né, com fotos, com textos, com vídeos, etc., que também fazem uma grande diferença. Eu queria aproveitar antes de passar a palavra aí para o Fange Flavinho, anunciar o retorno glorioso do nosso grande mascote, seu Madruguinha. Madruguinha está de volta. Foco no Madruguinha, Flavinho, por favor. Já ia falar. Tá aqui o Madruguinha. Aí, comunidade dos fãs do Chaves, ó, Sagrado Podcast. Depois a gente passa o Pix do nosso patrocínio, tá bom? Vai lá, Flávio, vai lá, Fange. Uruboy Bochichi. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelão. Boa noite, meu bom. Quero falar um pouquinho sobre esse tema de hoje, né? Ogum é o pai da tecnologia, né? Vamos lá, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente entende que Ogum, né? Ele, através... A gente, até dentro de Ifá, a gente representa Ogum através de uma bigorna, que é onde começa... Ou melhor, em Ogum existe uma bigorna, que é a representação da tecnologia, onde foi criada as primeiras espadas, os primeiros materiais à base de ferro.
e enfim. Então, Ogum, ele, nesse tema, a gente está falando sobre tecnologia, e é bem importante ressaltar que e as redes sociais na defesa do povo de Axé. Tudo na vida tem o positivo e o negativo, tá? Prestem bem atenção, tudo na vida tem um positivo e um negativo. Nós, seres humanos, somos autodestrutivos, por isso que existe a sociedade, para nos limitar até um ponto que a gente não faça nenhuma besteira. E o crescimento em demasia das redes sociais pode causar danos quando você não utiliza bem esse material. Por exemplo, se você pega uma espada de 2 fios, você pode esquecer que aquela espada tem 2 fios e você próprio se cortar. Ou até de um fio só, você pode se cortar. Aquela espada pode fazer você vencer a guerra, mas também pode fazer você se matar. Então, vamos entender que as redes sociais a gente tem que usar para nossa defesa. O povo de Axé, o povo negro, né? O povo que traz essa cultura que foi totalmente atormentada, perturbada e desmerecida pelas outras culturas que regiam antigamente e dominavam, aonde muitos negros morreram porque eles tinham que ser obrigados a aceitar o Deus católico, e eles falavam, não, eu amo o meu orixá, eu amo Ogum, eu amo Xangô. E as pessoas não conseguem compreender que as redes sociais é para nos proteger também. Aí, veja, você chega na rede social, o João Marcelo fala uma coisa, eu sou da mesma intenção de Axé, de a gente se proteger, eu deixo te proteger, eu vou te gongar, vou falar mal de você, vou queimar você, vou falar que tu tá errado, porque não sei o quê, porque na minha nação, porque na minha casa, porque não sei o quê. E aí eu começo uma guerra com você. Vamos nos unir, pô. Vamos nos unir. Guerra não é isso. Guerra é defender a causa? É. Mas também é respeitar. Um amigo falou uma vez assim, até os inimigos se respeitam. Então, eu acho que a gente tem que aprender a utilizar as redes sociais, a tecnologia em si. Porque quando a gente fala da tecnologia, a gente não está falando só das redes sociais. A gente está falando de material, novos materiais, novas coisas que vêm vindo através da tecnologia que a gente pode usar para o nosso benefício. Então, vamos aprender a evoluir. Não é só pegar a rede social e falar um monte de abobrinha. Você pode falar o que você pensa. Se eu não concordar, eu não tenho que te gongar, te julgar, te derrubar, falar mal de você. Eu tenho que chegar e falar, poxa, irmão, eu vejo dessa forma. Porque é unido. E o Gundamê já fala, né? Na discussão nasce a luz. Às vezes o meu modo de pensar, ô Marcelo, é diferente do seu. E não necessariamente o seu certo está 100% certo, nem o meu certo está 100% certo. E às vezes alguma coisa que eu entendi você não tinha visto ou não tinha chegado até você. E você, algumas coisas que você viu que não chegou a mim. E às vezes cada um expressando o seu pensamento, a sua forma de pensar. Fala-se uma potência só, talvez. Boroboy Bocheche, é isso aí. E esse é o grande problema hoje da evolução humana. As pessoas hoje, por ter a liberdade de hoje se expressar numa rede social, que antigamente nós éramos vítimas da televisão, a televisão promovia o que queria, fazia reportagem do que queria, e hoje não. Hoje a gente tem acesso de mostrar o que a TV não mostra. O que os grandes não mostram. Então hoje a gente tem a oportunidade de mostrar o axé, porque quando não tinha televisão, que não tinha nada, a tua casa de axé vivia bem, a casa de axé dele vivia bem, cada um do seu jeitinho. Agora não, porque você está falando que na sua casa é assim? Não, na minha casa, na minha nação, no meu povo de axé a gente faz assim. Mas antigamente não funcionou e não manteve todo mundo. Então às vezes pegar o conhecimento da casa do João, da casa do Joaquim, da Francisquinha, a gente se unir e aproveitar a evolução para essa finalidade. Esse é meu modo de pensar em relação a esse tema. Uruguaia. É isso aí, Sagrado Podcast. Boníssima noite a todos vocês. Eu queria primeiramente estar dizendo que eu estou muito feliz por estar recebendo esse cara que está na minha frente, Marcelo Faloyer. É o irmão o Xaguian, que Ogum
que Ifá me presenteou, uma pessoa que odeia injustiça, que odeia a corrupção que está implantada, inserida dentro do coração de muitos de nós que somos africanistas e atualmente vem se propagando para aqueles que gostam de like, né? E é muito importante estar falando, Marcelão, a respeito da tecnologia. Você que trabalha, fomenta muito bem essa parte de trabalho através de tecnologia, consegue expandir visões boas do que tem que ser utilizado pelo povo africanista e infelizmente isso é negado pela maioria das pessoas, né? E aí a gente, como o Flávio falou muito bem também, a tecnologia ela pode ser utilizada de diversas formas. Eu vou até falar o caminho de Irossoturá aqui, falando do Ogum e dizendo inclusive que isso é mítico, tá? Vou explicar esse ponto, mas eu queria falar sobre um ponto, porque tiveram alguns afiliados que vieram falar hoje comigo com relação à questão de Ojubó, Xangô de Candomblé, Xangô de Lucumi, Xangô de Ixexelabá, esse Obilhorixá. Bom, meu povo, eu queria aproveitar a oportunidade da internet e falar pelo Leonardo, não pelo Sagrado Podcast, muito pelo contrário, e falar para vocês é o seguinte: a gente vem vivendo um momento na sociedade ao qual alguns valores estão sendo deturpados e as pessoas, através de uma chamada conveniência financeira, vêm querendo fazer lavagem cerebral. Obviamente, conseguem até fazer, mas apenas em seu secto, tá? Foi falado hoje do tal de Xangô que não pode usar aqui, Xangô que não pode usar ali, que o Xangô do Candomblé, que o Xangô de Xexelabá. Vamos parar. Para com isso. Tem bastante tempo que eu, Leonardo, que sou um filho legítimo de Ogum e não fujo de uma guerra, ao contrário do que as pessoas pensam, muito pelo contrário, tá? Venho falando. Orixá é orixá. O orixá, ele veio do Orum. O Orum no chão, pode ser no chão ou no céu. Para o Aí. Pela concepção de Efumês de Ogum da Mege, veio do céu, tá? Pela percepção de algumas partes da África, veio do chão. Para o Aí. E aqui se estabeleceu aonde? Na África, principalmente na região da Nigéria. Lá foi estabelecido o culto ao orixá. De lá, através da diáspora, a gente tem o conceito de escravidão, que disseminou todos os negros pela América do Sul e até outros locais do mundo. Através, obviamente, de algumas guerras, o orixá chegou à nossa terra. Chegou a Cuba, Venezuela, México, entre outros locais. E ali também se estabeleceu. As pessoas que estiveram nesses países, obviamente eram africanos, e foram deixando o seu legado. Com relação a Ojubó de orixá, Xangô do Candomblé, Xangô da África, Xangô de Cuba, é tudo Xangô. O trans ele pode ser diferente, meu povo, e é. Porque existe uma coisa chamada fator Ori. Fator Ori, o trans ele é diferente. A possessão ela pode ser sim diferente, são duas coisas diferentes, mas pode se unificar quando o conceito é orixá. Mas tem uma coisa chamada fator Ori, nada mais além disso. Ojubó é a mesma coisa. Aí fala assim, porque estão usando o Xangô do Candomblé, estão usando o Xangô africano. Se você for ver para dentro da perspectiva, nas primeiras terras iorubás, era tudo Ojubó, as pessoas tinham um assentamento só, todo mundo era cultuado, iniciado naquele santo, não existia essas questões, essas relações de assentamento individual. Obviamente se fez necessário trazer esses deuses para o novo mundo, e a coisa se modernizou, isso chama-se aculturação, chama-se também evolução da religião, nada mais além disso. Então, as pessoas têm que parar de querer impor a sua verdade, porque a verdade é essa, principalmente quando é tangenciado por uma conveniência financeira. Se tiver a conveniência financeira, então acabou. Aí a pessoa é feita do Oxalá, tem que sentar outro Oxalá porque o teu não presta. A pessoa é feita do Xangô, assenta outro. Ou então vai lá e muda o santo. Esse papinho deixa a gente de saco cheio. Eu, Leonardo Ogum da Dia, falo por mim, não falo pelo Sagrado Podcast, estou de saco cheio e deixo aberto o espaço para aqueles que quiserem tentar convencer de que existe algum erro nessa espécie de leitura. O do Otrupon aqui, no Otrupon Iori, por exemplo, fala que o Babalaô, antes de se iniciar, ele precisa do concurso dos orixás para que sua vida não seja um fracasso. Ainda porque antropólogos, como Águila de Fayot-Chenil, que viajaram, foram à África, pesquisaram, são cientistas, cansaram de comprovar que para se iniciar em Ifá, a pessoa não precisa nem ser iniciada em orixá. São cultos diferentes, que se abraçam e andam junto numa mesma direção. Mas ainda assim são cultos diferentes, como os Boconós, que se desenvolveram como Babalaô para a terra Fombé, passaram a ter orixás Sayoxô e Ekun, posteriormente isso foi depois.
passaram a ter orixá. Então as pessoas têm que parar. Para que tá feio. Numa discussão, entendam bem, numa discussão onde entra ciência e antropologia que refuta qualquer espécie de historinha, vai ficar feio. Vão passar vergonha. Deixem a conveniência financeira de lado. Ninguém é mais burro e nem tá iludido, não. Tá bom, senhores? Aí vamos falar de uma coisa também que é polêmica. Ogum nunca fez Ifá. Ah, porque, enfim, orixá tal não conviveu com orixá tal porque são de épocas diferentes. Gente, olha só. Vou explicar para vocês uma coisa de Ifá. Ifá, ele tem parábolas, ele tem a parte mítica, ele tem a parte que deveras aconteceu. Ele está contando uma história de alguém que viveu, entre outras coisas. Mas principalmente, Ifá, através dos seus contos, sua história, se professa, Ifá fala através de parábolas. Muito parecido com Jesus Cristo lá no cristianismo. Ele faz ilustrações para poder narrar certas perspectivas. Por exemplo, existe um Irossoturá que diz que Ogum, ao ver Orumilá trabalhar limpinho, cheiroso, perfumado e estar gozando de altíssimo conceito da sociedade, ele quis se tornar um babalaô. E Ogum trabalhava na forja, batia lá o seu ferro, desenvolvendo tecnologia, e falou, pô, não quero mais me ferrar, eu não quero mais fazer manufatura, tô cansado disso. E entrou então Ogum para fazer Ifá. Orumilá foi e o iniciou em Ifá, se tornou um babalaô. Na nossa cultura, o nosso Ogum, quando a gente pega o nosso chamado Quanado, tem outro nome, Panadu, no nigeriano, não importa. A gente pega o nosso Quanado, a nossa maioridade, relativamente maioridade, tem outras explicações. O nosso Ogum, ele tem um opelezinho de ferro, baseado nessa lenda. Vamos lá. Só que Ogum, por adivinhar com o opelê de ferro, quando ele jogava o opelê no chão, o céu estremecia. Podemos supor aí, então, que não se passava na Terra, que não foi algo que aconteceu, que a ciência vai registrar, porque não é antropológico. Ele jogava, o céu estremecia, então não foi nenhuma terra da África, né? Não foi nenhuma terra da África, ou foi mítico, ou aconteceu no céu, porque Ifá fala de histórias que aconteceram no céu, tanto que fala da cosmogonia, da criação do universo, não está limitado ao planeta Terra. Então algum atirava o pelé, a terra tremia, o Batalha falou, quem está fazendo esse barulho bagunçando o meu coreto? Ah, Ogum. Como? Ele tá jogando o pelé no chão, a terra tá estremecendo. Chama o Orumilá aqui. Orumilá, por que tu fez o Ifá nesse cara? Como tu fez Ifá e Ogum? A babá, ele queria. Não, tu vai lá e tira o Ifá dele. Orumilá chamou Ogum pra uma cerimônia. Deu de comer 2 galinhas, tirou uma mão de Ifá de Ogum. Ogum foi lá e quando ele chegou em casa, ele viu que tava com uma mão de Ifá a menos, ele ficou furioso e foi matar o Orumilá. E o Orumilá falou, opa, Ogum, olha, eu só cumpri ordens de babá o Batalá. O problema é com o Oxalá. Se eu quiser, tu resolva com ele. E Ogum furioso partiu pra casa de Oxalá. Nesse meio tempo, avisaram o Oxalá que Ogum tava indo pra cortar-lhe a cabeça. E ele, obviamente, tomou as precauções. Quando Ogum chegou, vou te matar, tu tirou meu Ifá. Ele, calma, meu filho, calma. Pode me matar, mas primeiro bata a cabeça que eu sou seu pai. Ogum, hierarquizado. Tá bom, mano, vou bater cabeça e vou te cortar o pescoço. Quando Ogum foi bater cabeça, a importância que a gente vê no candomblé, inclusive, do famoso Alá. Oxalá chegou e jogou o seu manto branco, fez a magia, jogou por cima do orixá Ogum. E como no próprio candomblé, apazigou Ogum. Ogum ficou tranquilo, ficou calmo, ficou suave. E ele falou, meu filho, eu pedi para Orumilá tirar o seu Ifá, porque você é bom com o Ifá também. Sacudir o céu, devia ser ótimo. Né? Mas só que a gente precisa de você para desenvolver a tecnologia na humanidade. Sem Ogum, nada funciona. O seu trabalho ele é deveras especial e essencial para o bom caminhar da tecnologia do desenvolvimento de todo o planeta. Ogum, se convencendo disso, voltou ao seu ofício da forja. E hoje nós temos celulares. Entendeu a importância dele também. Muita importância. Hoje temos celulares, a gente pode estar fazendo um podcast, estar falando com vocês. As pessoas podem estar escrevendo besteira na internet. A internet ela é democrática. E nós somos responsáveis pelo que a gente escreve, pelo que a gente fala. Como pode estar fazendo um trabalho magnífico desse? Eu sou fã do Marcelo Faloyer. Ele sabe disso. Quando o Marcelo Faloyer, como da minha Yamessan, que são pessoas que vira e mexe, eu falo nesse podcast, eu toco no nome, que fazem trabalhos que são excelentes, são essenciais, pode estar utilizando de forma boa. Agora, o que não pode é a pessoa estar querendo impor o seu ponto de vista. Gente, tem muita coisa em Ifá que é mítico e é parábola. Não passa, gente, não passa de parábola. Ogum na Terra nunca foi babalaô, que ótimo, que bom. Os descendentes de Ogum nunca foram babalaô. Tem lugar na África que só joga Obi Orobô, perfeito. Não se trata de impor verdade, se trata de contar uma parábola para poder resumir e dar orientação para que as pessoas possam seguir a sua vida de forma coesa, orientada por Ifá.
a parábola, a parte mítica, o que aconteceu na terra, o que aconteceu no céu. Isso é Ifá. Bom, deixando o lado de algum... Lembrando também, não é porque um pataqui de Ifá fala uma coisa e na sua terra da África que você aprendeu não fala, que não quer dizer que não existiu. Pois é, pode ter sido no céu, né, Flavinho? Vai saber. Só quero observar uma coisa. Se as pessoas não entenderem que Ifá é 90% metáfora, a gente cai no fundamentalismo religioso. E o fundamentalismo, seja ele qual for, é sempre uma praga. Porque o fundamentalismo, ele parte sempre de uma visão muito particular daquele que tem uma capacidade maior de interpretação. E isso tem um poder de gerar seita tremendo. Isso tem um poder de gerar um séquito de seguidores que não pensa tremendo, de gente idiotizada, imbecilizada. É o que mais em se nome da vê. religião. É isso que a gente pensa exatamente o contrário. Que Ifá serve para libertar o ser humano, inclusive dando a ele a capacidade de pensar e de raciocinar em cima das metáforas que Ifá nos coloca na frente o tempo todo. Verdade. E aí é onde a gente convida pro ao vivo, sem tratado, sem nada. Vamos conversar frente a frente. O espaço está aberto para vocês. Voltando ao foco, a gente tá doidinho para ouvir o Marcelo e falou ia falar, então a gente vai antecipar um pouquinho, mas foi necessário esse desabafo, tá? Do Léo, tá? Vamos falar... Eu sou filho do Ogum, não perdi minha essência. Vamos falar das previsões para Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente, mas sim, todo o Brasil. Vamos, dale! Previsões de Ifá para a semana. É isso aí, meu povo. E as previsões de Ifá se baseiam hoje no Odu que fala disso. Respeito a nossa religião, respeite a nossa esteira. Chamado Iori Koso. Quem franqueia a palavra? Começo. Vamos lá. Mantendo o padrão. Vamos lá, gente. Iori Koso é um Odu para a previsão de Ifá muito interessante, porque ele tem várias vertentes. Então, se a gente for falar várias vertentes de Iori Koso, a gente vai ficar agarrado aqui. Por quê? Iori Koso, desculpa, eu tava comendo um pão delicioso. Nossa, um dos mais gostosos que eu já comi. Tava comendo o quê, Flávio? Pão. Entendi errado, desculpa. Tá, cotonete pra você. Vamos lá, ó. Assim, tem várias vertentes. A gente passou 3 semanas aqui falando de água, né? Falando, tanto que as previsões falaram sobre tudo que tem acontecido. A última agora foi Ogum da Trupa, onde fala que do amor da mãe para o filho. E essa semana, através da previsão, fala agora do pai, né? Restabeleça uma conexão com o seu pai, ou pelo menos perdoe-o, tá? Mas eu não vou ficar batendo nessa tecla, não. Eu vou entrar em outra concepção. Devido a tudo que tem acontecido, que lembrando a todos que a letra de Ifá do ano, tanto das duas casas, relatam todo esse clima, essa situação política aí de produtos aumentando, pessoas perdendo emprego, outros conseguindo, tal. Mas é bem interessante você entender que essa semana é uma semana boa para você prosperar. Para você prosperar no comércio, para você correr atrás dos seus objetivos. Então, essa é a mensagem para você que está esperando, porque nós já temos, né, Márcio e o Gladil, já temos pessoas que acompanham essa previsão de Ifá, Marcelo, e bate certo. Então, se você está pensando em investir, é a hora de você começar a pensar em investir, é a hora de você dar o pulo. Por quê? Porque o pombo, ele caiu na lama, e ele teve que rogar a Ganju para se salvar. Ficou preso lá. Então, esse é o momento da gente sair da lama. Pedir a Ganju, pedir a espiritualidade, pedir forças para que a gente saia dessa lama que tem vindo, que foram os momentos difíceis que a gente tem vivido. É isso aí. Vai, Marcelo. Eu posso ir, deixa eu só falar uma coisinha rápida sobre Iori Koso, que me preocupa.
Yoricoso tem um caminho dos dois povos, né? Que se dividem, era um povo que vivia harmoniosamente. Chega um determinado momento, começam a ter uma série de conflitos internos, vão ao rei e fazem um acordo que cada um que seria divididos entre os adoradores do sol e os adoradores da lua. Roupa azul, roupa amarela. Isso, roupa azul e roupa amarela. E aí, em pouco tempo, os adoradores do sol começaram a se achar superiores, porque o sol era mais forte que a lua, e isso foi gerando uma nova divisão, novos conflitos entre eles. E até que o rei novamente interveio, e aí determinou que todos passassem a usar o branco, e aí acabou trazendo a paz àquele povo. Preocupa-me, porque o nosso momento político, a gente já está vivendo aí no Brasil uma cisão política já, né, de um bom tempo, uma divisão entre direita e esquerda, que é muito louca, né, porque o Brasil tradicionalmente não é um país que tenha esses espectros políticos tão bem delineados, mas se estabeleceram esses campos. Então tem muita gente que está jogada no campo da esquerda sem saber o que é esquerda, e muita gente no campo da direita sem saber o que é direita. E aí o povo da direita fica acusando o povo da esquerda de ser comunista. Como, na verdade, comunismo nem existe. Comunismo é uma tese, é uma teoria. E o povo da esquerda fica acusando o povo da direita de fascista. E o fascismo existiu e foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. O Mussolini e a turma lá da Europa. Então, na verdade, a gente está vivendo um cenário político muito doido, muito surreal. E temos aí a tendência a ter um aprofundamento disso por esses dias. Essa questão da tragédia no Rio Grande do Sul, com os desdobramentos que podem vir a surgir, né, tem um potencial muito grande de gerar grandes tensões políticas no país. Essa questão da subida dos preços dos produtos, essa disputa pelo preço do arroz, a aplicação dos recursos da reconstrução do Estado, né, e tantas outras possibilidades políticas que estão colocadas aí e que são todas um foco de tensão muito grande. E Yoricoso, então, é um Odu que vem trazendo esse alerta, essa atenção e esse cuidado que nós devemos ter sobre o nosso país, né, como um todo. Olhando especificamente, trazendo um pouco a questão anterior que o Ofange trouxe, Yoricoso diz que quando você sabe, você não diz que sabe. É um Odu que subjetivamente está dizendo: cultive a humildade. Não seja ostentador, né, de um conhecimento que você tem, ou pior de tudo, ostentador de um conhecimento que você não tem. Se você sabe, se aplica. Não tem que sair ostentando o seu saber. Isso é muito interessante para este momento específico, onde, na verdade, há vários elementos de disputa acontecendo, mas todos eles rebatem um objetivo final, que a gente sabe muito bem, que é mercadológico, é financeiro, é venda de produto, é comércio da religião. E isso também é algo que Yoricoso está trazendo aí, que nos chama a atenção e que a gente tem que ter uma certa observância e um certo cuidado como religiosos que somos. Ofange. Bom, gente, Yoricoso, o Márcio sempre é fantástico, principalmente quando vai tocando essa parte que fala especificamente de questões que são políticas, né? E o Flávio falou disso, a gente tem que trazer um pouco para falar de economia. E Yoricoso, ele por um lado... Passou um deseducado aqui. A moto fazendo barulho danado. Por um lado, ele é muito bom para essas questões comerciais e tudo mais, fala assim desse espectro do investimento, dessa parte da economia do comércio. Porém, ele também traz uma coisa que me deixa com um pouco de medo, porque ele fala de um pouco da taxa de aumento de desemprego. Isso porque, justamente quando a tecnologia... A gente observou o fenômeno de um tempo atrás, inclusive eu acho que quem era dessa classe trabalhadora se acovardou um pouco,
foram os motoristas de ônibus que trabalhavam com cobradores, foram automaticamente substituídos. Essa função de cobrador, ela praticamente não existe mais no estado do Rio de Janeiro e em alguns outros estados das grandes megalópolis, porque eles foram substituídos por uma coisa chamada catraca eletrônica. Isso gerou um grande desemprego. E Oricosso, no caminho do papagaio, falando dessa parte de questão de comércio, existia um comerciante que prosperava bastante, e quem fazia essa propaganda, esse dinamismo para Oricosso, era justamente a sua irmã que trabalhava com ele. E ao ela passar a trabalhar com ele, ela fazia essas propagandas, ele prosperava automaticamente, e ele tinha um papagaio. Esse papagaio começou a assimilar tudo que a irmã falava e começou a fazer a propaganda no lugar da irmã. Era falastrão, papagaio. E se expressava muito bem e tudo mais. O comerciante, para esse cara aqui eu dou ração, não preciso pagar mais uma. Mas a irmã saiu uma arara. Mas ela espraguejou o bicho, até que o bicho morreu. E, obviamente, o comerciante ficou sem eira e nem beira, porque ele perdeu quem fazia propaganda, que era justamente quem trazia os clientes para sua loja. Ou seja, Oricosso é um IFAC que fala de muita desconsideração. E para dentro do cenário político está falando... Desmerecimento até com os seus próprios funcionários. Desmerecimento, né? Com os próprios funcionários. Para dentro do cenário político e econômico é um prenúncio. Lógico que isso não vai acontecer dentro de uma semana, mas é um prenúncio de que nós precisamos nos qualificar, principalmente com áreas que sejam voltadas à tecnologia, para que não haja aí uma grande demanda de desemprego. A gente sabe que a gente está falando apenas de um período de 7 dias, é uma letra para uma semana, mas a gente não pode refutar as pessoas de ouvirem esse alerta, ainda porque pode acontecer um aumento da taxa de desemprego justamente por isso. A máquina substitui o homem. A gente está nos Estados Unidos agora, os Uber são Tesla. Você chama o Uber, chega um carro sem ninguém do lado de dentro, você entra, você não dá bom dia para ninguém, não tem ninguém, bom dia a cavalo, aquele carro te leva, te deixa, e ali tem menos uma pessoa alimentando a família. E essa é a retórica do momento. O ser humano, se não se preparar para o que vem no futuro, as funções como advogado, inclusive, vão deixar de existir. Alguns méritos serão julgados de forma não humana, e isso tudo é um risco. Aí vem lembrar aquele filme Exterminador do Futuro. Aí eu já me arrepio todo. A inteligência artificial tá fazendo, tá julgando, tá dando sentença. Pegaram uma juíza no Sul, né? Se eu não me engano, que trabalhava com inteligência artificial, dando sentença. Mas tem uma coisa bem interessante aí que você está falando, que foi até falado num podcast, e eu pensei muito bem no que ele falou. A evolução, ela também traz problemas, né? Como sempre, ela tem uns problemas que vão se ajustando. E foi falado uma coisa bem interessante. A internet, ela está crescendo tanto, e como você falou agora, que vai chegar um tempo que vão cortar o acesso. O acesso vai ser biométrico, ou pela vista, ou pelo rosto, de alguma forma, para que eles possam ter acesso de quem está acessando controle. E o que está falando. É o controle. Você tem um filme que eu comecei a assistir, mas eu dormi. Relato que eu dormi porque eu estava muito cansado. Mas é aquele filme que está na Netflix, depois de amanhã, né? Aquela situação que acaba a internet, todo mundo tem que viver sem internet, sem televisão, e aprender a sobreviver sem nenhum tipo de rede, porque a gente se tornou escravos também, Rodrigo. E hoje a gente está manipulado as redes sociais de um ponto que o que é verdade e o que é mentira? O que é verdade e é mentira hoje nas redes sociais? Você fala muito assim, gente, vamos usar os canais para a gente não causar DR, problema, que isso aí dá like. Mas falar verdade, conhecimento, trocar conhecimento não dá like. Não dá like, essa é a verdade. Até que ponto a gente vai se destruir com isso? Por uma questão também está falando, Flavinho, que a gente tem que tomar conta, principalmente com questões relacionadas à saúde. Existe um caminho, por exemplo, onde o Egum ficou danado e fez chover, não vou contar o caminho todo porque a gente precisa ser mais rápido, né? Sim. E fez chover uma água que contaminou as pessoas, que Oricosso, ele fala de problema de tireoide, e outras coisas mais, e deu a barriga d'água, a pessoa começou a inchar. Problemas estomacais, enfim, inchaço, essas coisas todas, e as pessoas passaram a morrer. Isso aí já está falando de problemas tanto hormonais quanto da epiderme, porque Oricosso também fala de epidemia, então está falando que pode ter pequenos surtos aí relacionados a doenças que são de pele. E principalmente com a água que se bebe. Tem que ter muito cuidado, gente, com essa questão de água. Beba água filtrada.
beba água potável. Eu tô preocupado até com o pessoal do Sul, porque fala de uma doença que vem através da ingestão de água, de um Egum que amaldiçoa o lugar, uma chuva terrível, faz as pessoas morrerem pelo que tá bebendo. Principalmente com esse pessoal do Sul, isso me gerou, quando caiu o Aricoso, uma preocupação terrível. Então, com disenteria, com essa doença que a gente chama de... morrendo de leptospirose. A leptospirose. A Zawane foi expulso. Foi expulso da terra, tá em Eteoba, tá em outros odus também, e tá em Oricoso. E Oricoso fala que cuide de comer, faça o que tem que fazer com a Zawane e se mude. Por quê? Pode ser que seja já um aviso, gente. É um você aviso. Que tá aí, que tem condições de sair do estado por enquanto, saia. Perfeitamente. Porque o que tá falando, Flávio? Ou vá para um lugar onde as coisas sejam mais salutar, seja menos insalubre, vamos assim dizer. Porque aí a Zawane, ele tinha a pele toda manchada, toda ruim, e as pessoas rechaçavam. É um Odifá que fala da desconsideração. E Xangô, passando por uma guerra, falou: eu acabei de conquistar uma terra, vou te botar para reinar lá. E a Zawane foi reinar. E Xangô falou para ele: olha só, eles vão precisar de você ainda, cara. Então eles vão bater na sua porta de novo. Só que primeiro faça com que eles se humilhem bastante. Aí sim você vai lá e cura. O que aconteceu com a terra Yorubá? Todo mundo se arrebentando de doença. Foram procurar a Zawane na terra Fombé, foram nos Ararás, foi na terra do Jeje. Me ajuda, meu pai. Não vou ajudar, vocês não valem nada. Me ajuda. E começaram a bater no joelho. Só sai daqui a hora que tu for lá. Depois que eles se humilharam bastante, aí sim, que é o Baluaí, Babaluaí, o Baluaí, a Zawane, o Mulu, o que quer que seja. Aqui no Brasil, o senhor das palhas, da epidemia, da doença. Foi lá, não, agora eu vou ajudar vocês. E curou todo aquele povo, porque a mortalidade estava altíssima. Então, gente, muito cuidado com doenças de pele infecciosa, a própria leptospirose. Temos que ter cuidado com outros surtos infecciosos da mesma forma com que nós estamos ingerindo, com que nós estamos bebendo, para que a coisa não fique mais terrível ainda, gente. A coisa tá para ficar feia. Pessoal do Sul, pelo amor de Olof, se conseguir fazer uma fogueirinha em qualquer lugar no alto, se tiver madeira que não esteja molhada, ferve a água. Por favor, antes de beber, porque isso pode ser a diferença entre a vida e a morte para vocês. Para a gente antecipar a entrevista do nosso babá Marcelo de Oxaguian, que vocês querem mais ver ele falar do que nós mesmo. Vamos pro Filosofia em Gotas rapidinho. Solta! Dale, Filosofia em Gotas! Quadro Filosofia em Gotas. É isso aí, meu povo. Chegou agora a hora do nosso sistema de ajuda e autoajuda para vocês através do refrão da sabedoria de Faurumilar, do pensamento, do fragmento, da memória de Olof, de Olodumare. Filosofia em Gotas. E a Filosofia em Gotas de hoje também, um refrão do Orifá e Oricoso que diz assim: aquela folha, a mais bela, mais linda e frondosa, que mora no local mais alto da copa da árvore, tá? A privilegiada. Um dia ela dali vai cair, vai ficar ao solo apodrecendo e servirá de alimento para a terra. Quem vai? Aí eu já padrão. Vamos lá, gente, olha só. Essa filosofia é bem interessante, que ela fala o seguinte: a folha mais bela, que reside no local mais alto da copa da árvore, certamente cairá ao chão, a fim de alimentar a terra. Tá perdendo tempo por quê? Você pode estar lá em cima, uma hora você vai cair, negão. Você vai envelhecer, seu tempo de vida vai acabar e eu vou falar uma coisa para você. Você tá esperando o quê? Gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho do Sul, pessoal do Sul. Não sacode a poeira, ou sacode a lama, não sei, mas sacode. Sacode e recomeça. Porque se você ainda está vivo, está de pé, você pode vencer. Não deixe o tempo passar, porque todos nós somos uma folha que está verdinha, mas daqui a pouco vai amarelar, vai secar. Eu acho que eu tô ficando meio marrom já. Vai secar e uma hora vai cair e vai dar de alimento à terra. E é bem interessante porque a gente vai morrer e a gente, quando morre, é enterrado. Então a gente alimenta a terra, a gente usa a terra e no final a gente vira alimento dela. É a lei da natureza. Então, bola pra frente. Tá vivo? Tá de pé? Bola pra frente. Você? A transitoriedade da vida. Ciclos, né? O ciclo da vida. É pensar que há momentos em que estaremos no auge
seremos adorados e amados e incensados por todos. E chegará o momento em que esse ciclo vai se encerrar. Então, o que estava no alto vai começar a descer. E aí, invariavelmente, para a sua última curva. Por analogia, podemos falar também das cores, né? Do Idefá da nossa tradição, que está aí relacionado exatamente ao nascimento e morte das folhas, né? A folha, quando nasce, ela é verde, vívida, né? E com o passar do tempo, ela vai amarelando, amarelando. E quando ela fica bem amarelinha, é sinal de que ela já chegou ao fim e que ela morreu. Então, esse refrão de Oricoso está mostrando exatamente isso. Que cultivaram a humildade, como foram citados vários pataquins aqui do Odu, em que essa questão da arrogância ela é posta o tempo todo, e essa também é uma questão central na descrição do Odu. É importante, né? Não só para quem tem esse Odu, esteja relacionado diretamente a esse Odu, mas para todos nós, porque há pessoas que se levam muito a sério, há pessoas que se veem como extremamente importantes, sem entender que a vida é cíclica, sem entender que ela pode ter uma importância muito grande num determinado momento da sua própria história de vida, na história de vida de outras pessoas, mas que isso vai passar, que isso vai chegar a um determinado momento que vai ficar para trás, porque o tempo é cíclico. E aí Flavinho transforma isso numa fala de esperança para quem, no meio de uma tragédia, como todos nós vimos em vários momentos, as pessoas dizendo que perderam tudo. Eu falo, gente, ninguém pode dizer que perdeu tudo se está vivo. Não é? Teve gente que perdeu a família inteira. Pai, filho, mãe, irmão. Isso é perder tudo. Está vivo, sobreviveu. Sempre é tempo de reconstruir, sempre é tempo de lutar, sempre é tempo de ter esperança. A esperança, como diz o ditado popular, é a última que morre, mas morre. A gente tem que ter essa atenção. Faz. Bom, gente, isso aí, esse refrão, aquela folha que tá lá vai cair, vai virar comida. Isso remete ao tempo. Tem tempo para tudo, gente. No momento a gente é bebê, daqui a pouco estamos mais velhos, nos tornamos adultos, casamos e a gente vai morrer. Esse ciclo ele não se finda de forma alguma. Ou seja, a gente não pode ficar protelando em busca da felicidade, ainda porque a cada dia que passa aquela folha lá em cima ela tá ficando mais amarela, vão nascer novos brotos. Você vai descendo na escala da vida. A árvore ela sempre está crescendo. Até o momento que você se desprende da árvore e cai. E ali, no chão, as formigas vão te cortar e tu já não vale mais nada. E Falha é maravilhoso em cada refrão, cada vírgula, cada sentido do que fala, porque nos atenta, nos acorda para dizer que a vida é o hoje, é o agora. A gente não pode deixar para amanhã, porque a gente tem que estar realizando agora. É tempo de ser feliz. Para aquelas pessoas que passaram por qualquer espécie de tragédia, como o Flávio falou muito bem e o Márcio pincelou de uma forma perfeita, é hora de recomeçar. Sacode a poeira. Vamos nos levantar. Vamos viver, porque ainda há tempo. Não espere se tornar uma folha marrom, uma folha amarela, porque aí você está entrando em estado de decomposição. E a vida, ela passa. Por outro lado, é um recado também para aquelas pessoas que pecam pela soberba. O nosso Odu, padrinho do Sagrado Podcast, é o Bedi. E o que é que fala o Bedi, Flavinho? O Bedi fala que o saber foi repartido. O saber foi repartido. Sabe por quê? O Marcelão é de fá nigeriano, começou no cubano. E a gente troca ideia, a gente fala de magia, eu converso com o Flávio, eu converso com o Babá Ifá Coradi, que é o Babadário, grande abraço, meu amigo, como eu falo com outras pessoas, porque ninguém sabe tudo. Principalmente, quem dirá a pessoa se fundamentar em um conceito ao qual ela criou e ainda falar com quem pensa diferente é a aculturação. Ou está extrapolando, vilipendiando, criando qualquer espécie de outra cultura. Queria lembrar para vocês que saindo de lei e fé, tudo é diáspora com relação
a Ifá, e até como orixá. Lá o berço de Obatalá e Odudu, onde se travou a guerra. É tudo diáspora. De Oió para Ifé, tem ordem de chegada diferente do Odu, aprendi isso com um grande maestro chamado Obaracacicá Hugo, entre outras coisas mais. Então, para você que está em cima ou acha que está do lado de cima, cara, vai viver um pouquinho de humildade, é igual canja de galinha, não vai fazer mal para ninguém, viu? Agora, encerrando a fala, vamos preparar para ouvir essa pessoa formidável. Meu coração tá de ferro hoje, hein? Meu coração tá de Tá ferro. dando porrada ali para poder Tem que bater só um pouquinho. Tá despertando Tem que mesmo. bater só um pouquinho. Já tá despertando mesmo. Com esse cara que eu sou fã, e em tudo que ele falar que ele passou algum dadinho, tá comigo. Se eu não tiver presente de carne ou se eu tô apoiando, chamado Marcelo Faloê, esse cara de Oxaguian que veio pra chacoalhar a terra de Orixá e trazer benefícios como Taiori Bossá e Burubá e Bochechê. Mas antes de ouvir o Marcelo falar, toma comercial.